Olá, tudo bem com vocês? Você está no canal da Kelly. Essa é a 10ª lição do livro Lições Bíblicas da CPAD Jovens e Adultos, com o tema Os Problemas da Igreja e Suas Soluções. Então, na lição 10, nós vamos estudar um pouquinho sobre a contribuição financeira na igreja. Em Êxodo 23:15 diz: "E ninguém apareça vazio perante mim." A contribuição financeira é mais do que responsabilidade, é um alto privilégio que Deus concede a todo cristão. Em 2 Coríntios 9, de 1 a 9, 2 Coríntios 9, de 1 a 9 e 1 Coríntios 16, de 1 a 4. Então, 2 Coríntios 9, de 1 a 9 diz assim: "Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar nestes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que se semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia abundância, abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundantemente em vós todas as graças, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência e superabundez em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Em 1 Coríntios 16, de 1 a 4, diz assim: "Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E, quando tiver chegado, mandareis que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E, se valer a pena que eu também vá, irão comigo." O dízimo está presente ao longo de todo o Antigo Testamento na prática do povo de Deus. Desde os tempos mais remotos, em Gênesis 14:20, Abraão, ancestral de Israel, entrega dízimo a Melquisedeque. A partir deste evento, a contribuição financeira passa a fazer parte inseparável da estrutura de fé dos que servem a Deus e a sua igreja. Nesta lição, nos atentaremos a analisar os dízimos e suas implicações na vida do cristão. Antes de fornecermos uma definição equilibrada do dízimo, seguem-se algumas afirmações sobre como o dízimo não deve ser encarado. Não é legalismo. Moisés, inspirado por Deus, estabeleceu que o povo como um todo deveria entregar ao sacerdote a 10ª parte de tudo que arrecadassem. Com o passar do tempo, o povo passou a fazer parte por causa do peso da lei.
sem discernir o verdadeiro sentido da sua ação. Ações meramente legalistas têm pouco ou nenhum valor diante de Deus. Não é um substituto das virtudes cristãs. Entregar o dízimo não exige que o cristão da prática das grandes virtudes da Bíblia. Jesus repreende os fariseus. Ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importa fazer estas coisas e não deixar as outras. A prática do dízimo não desobriga o cristão de produzir o fruto do Espírito e de ser um exemplo para os que com ele convivem. Não deve se transformar numa carga insuportável. Deve ser uma manifestação espontânea e livre. Fazê-lo com constrangimento diminui ou anula o valor do ato em si. Às vezes, a avareza e conceitos errados se interpõem como um obstáculo para que o cristão haja de maneira correta de todo o coração. O dízimo deve ser entregue com liberalidade e alegria. Não concede perder barganha. Hoje em dia, há pessoas que se sentem tentadas a negociar com Deus, barganhar, e algumas vezes com a liderança da igreja, imaginando que o tamanho e a assiduidade com que entrega o seu dízimo lhes darão mais prestígio ou, quem sabe, um cargo de destaque na igreja. Esse tipo de ação é comum em corações que precisam gentilmente amadurecer e alinhar o valor das coisas em seu devido lugar. Não nos torna merecedores da graça divina. O substantivo graça já diz tudo por si mesmo. Toda a bênção que recebemos é inteiramente por mérito de Deus. Ele é tão bom que nos concede todas as coisas sem que o mereçamos. Nossos dízimos não compram a graça divina. Pela graça ser salvo por meio da fé. Definindo o termo dízimo, a palavra dízimo, ela significa 10ª parte. O judeu, após a colheita, antes de efetuar o pagamento de qualquer despesa, retirava a 10ª parte de tudo que produzia e dedicava-se ao Senhor sem ingratidão por suas bênçãos. Isso implicava também na consagração da vida no ofertante e de tudo que possuísse. Mas o que é o dízimo? É um dever de todo cristão, não importa quanto cada um produz. Todos os que servem ao Senhor têm, entre outros compromissos, o de entregar o seu dízimo. Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ser cristão é ser partícipe de privilégio, mas é também assumir responsabilidades intransferíveis. Entregar o dízimo é uma delas. É um ato de obediência. Trazer a quantia devida e entregá-la no templo é uma questão de obediência. Malaquias 3,8 diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Segundo este texto, o homem se coloca em franca desobediência. É um ato de fé. Os dízimos não são dados ao pastor da igreja, mas sim ao Senhor e à sua obra. Para se compreender isso, é necessário que se tenha uma mente transformada. É quase impossível ao não regenerado chegar a esta compreensão, mas o cristão nascido de novo faz de coração e por fé. É um ato de amor com a obra de Deus. Malaquias 3,10 parte B diz: para que haja mantimento em minha casa. O cristão, quando entrega seu dízimo, precisa fazê-lo na certeza de que
A sua contribuição é que possibilita a marcha da igreja, sustenta seus projetos missionários, se mantém em crescimento. É um ato de gratidão. Dízimo, quando praticado de forma correta, constitui-se em demonstração de nossa gratidão ao Senhor. Ele nos tem dado tudo, porque não lhe daremos o dízimo que é tão pouco. A natureza do dízimo, sua origem. A palavra do dízimo é antiguíssima. Essa prática é muito antiga. Os judeus, bem como outros povos, a observavam desde os primórdios. Por exemplo, Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém. Os demais livros do Pentateuco ocupam-se demoradamente com o assunto, como parte da vida espiritual do povo de Israel. A Igreja do Novo Testamento foi fiel em praticar a entrega metódica e sistemática da parte da sua renda ao Senhor. Os cristãos primitivos, aliás, davam muito mais do que 10%. O dízimo é entregue ao Senhor. É necessário que se saiba que o dízimo é entregue em últimas instâncias ao Senhor, como consagração que se faz ao Deus Todo-Poderoso. No local da entrega dos dízimos, os levitas eram os responsáveis pelo seu recebimento, Hebreus 7:9. O povo poderia trazer parte da sua colheita ou o correspondente em dinheiro após a construção do templo em Israel e principalmente após o cativeiro babilônico. Todos os recursos financeiros eram trazidos à casa do Senhor. É por isso que o texto de Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos. Não é correto ao cristão entregar suas contribuições financeiras onde lhe aprover. Existem alguns que deliberadamente o estão enviando para este ou aquele pastor missionário, mas o verbo enfatiza essa ação de trazer e não de enviar. Sobre que tipo de renda deve dizimar? O dízimo deve ser separado ao Senhor sobre tudo o que produzimos. Se tem uma, duas, três ou mais fontes de renda, devo separar o que pertence ao Senhor de todas estas fontes. Cada um contribui proporcionalmente aos seus rendimentos. O valor não reside na quantia que entregamos, mas no ato de ofertar a Deus. Neste privilégio não exclui a ninguém. Sobre a viúva pobre, Jesus respondeu: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. A razão para esta resposta é simples. O dízimo é proporcional aos nossos rendimentos. A oferta da viúva era maior porque em relação aos outros ela nada tinha, mas em seu quase nada dera tudo. Bênçãos advindas da fidelidade em dizimar. O devorador é repreendido. Produzir muito não significa necessariamente ter o suficiente para se conseguir segurança nas finanças. Se o devorador estiver livre para agir, tudo o que se ganha será sempre pouco. É como um depósito feito em sacolas sem fundo. Respeito pelos de fora. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis como terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto ensina que entregar fielmente o dízimo traz ao cristão um elevado conceito por parte de todos. Vitória sobre a avareza. Ao assumir uma atitude correta em relação ao dízimo, permite ao cristão vencer sentimentos negativos como a avareza e o egoísmo, preparando-o a ter um coração mais predisposto a dar do que a receber. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:7.
Nossa atitude de voltar-se para Deus permite que Ele se volte para